Olá, começando aqui uma nova série de estudos bíblicos, esse mais concentrado, porque a gente vai estar estudando o livro de Tiago, e esse projeto do livro de Tiago, na verdade, é a adaptação do estudo bíblico que nós fazemos nos grupos familiares, aliás, não nos cultos familiares, desculpe falar, porque eu e Kelly nós fazíamos um culto familiar e foi estendido à igreja esse projeto, então a gente está preparando material ao longo desses meses, que foi dezembro, agora janeiro, fevereiro, durante 3 meses estou preparando material para que seja executado o culto familiar na casa das pessoas da igreja. E nós fazemos também no nosso lar, né? Então eu estou trazendo para você aqui uma breve reflexão sobre parte dessa apostila que está sendo distribuída na igreja para esses cultos familiares. Vou estar postando depois também lá no site Comunicando Vida esse material. Se você desejar fazer também o culto familiar no seu lar e tiver alguma dúvida também pode estar me perguntando, porque é muito bom, uma benção você tirar um tempo no seu lar para fazer um culto de 10, 15, 20 minutos, estudando a Bíblia, orando, né, junto com a sua família, à mesa, ou sentado no sofá da sala, não sei. Né? Então é um momento muito oportuno. Então, partindo aqui para o livro de Tiago, começando já no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, Tiago se apresenta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, Tiago estava dizendo aqui que ele era servo de Deus e de Jesus Cristo. Na verdade, nós somos servos de Deus e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus que se apresenta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma divindade só, mas são três pessoas. Todos três são Deus, não são três deuses. Esse é o conceito de trindade. Bem, ele se apresenta como servo de Deus. Mas os historiadores, aqueles que pesquisaram a respeito, chegaram à conclusão que esse Tiago que escreveu a epístola é o irmão de Jesus, que é citado nos evangelhos. E Tiago é um livro muito prático, é uma teologia muito prática, porque também não adianta você conhecer muito a Bíblia, ler a Bíblia 50 vezes ao longo da sua vida, isso não mudar o seu caráter, não mudar a sua fé, não inspirar você a ter uma vida melhor, digna e santa diante de Deus. Então, Tiago, ele não faz grandes suposições teológicas, mas Tiago pega aquilo que ele aprendeu no Sermão do Monte com o Senhor e aplica à vida prática das pessoas. Então, ao longo de 16 vídeos, a gente vai estar falando aqui sobre o livro de Tiago. Esse é o primeiro vídeo da série. Tiago se apresenta então como servo do Senhor e é o que todos nós devemos ser. E ele fala aos cristãos dispersos, ele fala 12 tribos de Israel como a totalidade do povo de Deus, mas era o povo de Deus disperso diante da perseguição que a igreja estava sofrendo nos dias que ele escreveu. Provavelmente ele escreveu no governo de Nero, que foi o rei mais implacável na perseguição aos cristãos. Ele tinha um ódio profundo dos cristãos. É o rei que botava pessoas como tochas vivas, passava piche nos crentes e tacava fogo, jogava aos leões, jogava aos gladiadores. E é nesse tempo que Tiago escreve a carta. Há pessoas que estavam sofrendo perseguições. Às vezes você pode se sentir perseguido por ser cristão, pode se sentir injustiçado por ser cristão. Aquelas pessoas estavam perdendo a vida. É para essas pessoas que Tiago estava escrevendo. E ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como que você vai ficar alegre de ver um familiar seu sendo colocado como um poste, passado piche e sendo aceso como uma tocha? Como que você vai ficar alegre tendo um familiar seu sendo lançado aos leões, sendo decapitado, sendo atração no Coliseu como um objeto de escárnio, de angústia, de dor? Mas Tiago está dizendo para essas pessoas aqui: tenham como motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Aquilo que nós passamos, que nós achamos que somos provados,
não é nada perto do que aquelas pessoas estavam passando. Aquelas pessoas estavam perdendo a vida, estavam perdendo as posses, os pertences, tudo que tinham estava sendo tirado deles. A dignidade deles estava sendo caçada. E Tiago estava dizendo para essas pessoas aqui: tenham como motivo de grande alegria passarem por provações. Mas aí ele vai continuar explicando para essas pessoas o que era isso. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Só realmente quem cria naqueles dias se tornava cristão. Nos nossos dias é moda ser crente. Alguns são crentes porque o marido é, porque a mulher é, porque o pai e a mãe é, porque tem parcerias comerciais e isso traz lucro. Outros têm por aprovação social, né? Tá no meio de um grupo, de um meio que as pessoas que você convive são crentes e, portanto, é legal. A igreja costuma ter muitos eventos sociais, quase toda igreja sempre tem festa, sempre tem muita comida, né? A igreja é um ambiente de que a gente engorda muito, depois tem que ir para a academia e malhar igual um maluco para poder queimar as calorias dos eventos das igrejas, né? E então é agradável em certo ponto fazer parte da igreja, né? A igreja tem a sua parte social, então, só que naqueles tempos não tinha nada disso. Naqueles tempos, ser crente era correr o risco de um soldado romano entrar na sua casa e te pegar e te arrastar e te levar para o Coliseu para ser comida de leão. Então, a perseverança aqui é: a todo momento eu posso ser morto, a todo momento eu posso perder minha vida, até a todo momento eu posso ser deportado, levado para as minas, levado para trabalhos forçados numa ilha deserta, como foi João na ilha de Patmos. E é preciso andar de maneira digna da salvação, porque você pode a todo momento perder sua vida. E ele diz aqui: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você se lembra de alguma provação que você passou na vida? Né? Todos nós passamos por várias provações. Se você já é cristão há um tempo, você sabe do que eu estou falando. Né? Você já passou por várias dificuldades. A minha vida é uma vida de altos e baixos. Já tive em situações muito precárias na minha vida, tanto financeiramente falando, né, quanto espiritualmente falando. A gente também tem altos e baixos na nossa vida. A gente tem momentos bons e momentos ruins. Como foi a nossa reação diante da provação? Algumas foram boas, outras nem tão boas assim. E a gente luta todos os dias contra aquilo que a gente acha injusto. A gente luta todos os dias contra aquilo que a gente acha que não deveria estar passando. A gente tem esses sentimentos, aquele sentimento humano que borbulha dentro de nós. Ele é forte às vezes. E esse sentimento, o que ele produz em mim? Mais fé ou menos fé? Esse sentimento de que eu estou sendo provado, porque Jó foi provado. E olha como Jó foi provado. Tirou tudo, Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. Perdeu os filhos, perdeu as posses, perdeu a saúde, perdeu tudo. Mas ele não blasfemou contra Deus. E isso foi imputado como justiça para ele. Abraão foi tentado de diversas maneiras. Como que Abraão foi tentado? Né? Abraão peregrinou no meio de um deserto seco, quando Deus tirou ele da terra do conforto, do meio de uma cidade rica. Ele era um homem que tinha posses. E esse homem foi tirado dali para peregrinar no meio do deserto com a promessa de um Deus que o acordou no meio de uma noite e falou assim: larga tudo, larga a sua parentela, larga a sua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou fazer de você uma grande nação. Esse homem peregrina ali muitos e muitos anos no meio de um deserto, sem contudo ter um herdeiro. E quando ele consegue ter esse herdeiro, Deus fala com ele assim: vai e sacrifica teu único filho. E aquele homem não questiona Deus, ele sobe até aquele lugar e o filho pergunta: pai, estou vendo aqui lenha, estou vendo aqui tudo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. E ele fala para o filho assim, o filho do seu coração, o filho da sua promessa: olha, meu filho, Deus proverá. Ele não questionou Deus. Deus,
meu único filho, Deus, o meu herdeiro, aquele que o Senhor prometeu, o Senhor quer ele como sacrifício? Não, ele foi e creu. Davi foi ungido rei, e a vida dele se tornou uma desgraça depois disso. Foi perseguido pelo sogro que era o rei, porque soube que ele tinha sido ungido no seu lugar. Ele peregrinou por vários lugares, passou dificuldades, foi muitas vezes perigo de morte, muitas vezes caçado como um bicho, como um animal selvagem, sem ter aonde reclinar a cabeça, dormindo em cavernas, dormindo em lugares ermos, e em momento algum você vê ele reclamando com Deus de que Deus havia tirado a vida dele do conforto da sua casa, que ele tinha ali junto com seu pai, com os rebanhos junto ao seu pai. Não, ele cumpriu a vontade de Deus na sua vida. E quando teve a oportunidade de tomar as forças, o seu reino, ele não o fez. Então nós vemos aqui exemplos de homens de Deus que, no meio da sua provação, foram aprovados. Muitos homens foram aprovados. Agora, você vê gente que, sendo provado, abandona a fé. Tem muitos isso, né? Muitos que, por muito pouco, abandonam a fé no Senhor, deixam de crer no Senhor. E eu creio que talvez nem tenham entendido a palavra, sejam como aquelas sementes caídas à beira do caminho que vêm as aves do céu e as roubam. Segundo o dicionário, o que são provações? São uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. E o dicionário diz assim: cada um tem a provação que é capaz de superar. Então, ninguém pode dizer assim: Deus me provou mais do que eu poderia suportar. Deus pesou a mão na minha provação. Deus sabe até onde pode levar a provação à sua vida. Então, se você sucumbe à provação, você não pode culpar a Deus pela provação que você sucumbiu, porque, na verdade, é você mesmo que simplesmente não resistiu. Você não quis, você se entregou. É como um doente que fala assim: eu quero morrer, não vou lutar contra essa doença. E deixa de se tratar, e deixa de se cuidar. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. Como um diabético que precisa tomar insulina e fala assim: eu não vou ficar me injetando esse troço não. E ele vai morrer. Um aidético, né? Uma pessoa que tem o soro positivo do HIV, e ela não toma o coquetel para poder se manter saudável, ela vai morrer. Da mesma forma, se você, no meio da provação, se entrega, você vai sucumbir espiritualmente falando. Então, a provação, que ela tem como objetivo fazer com que a nossa fé cresça, ela pode também nos matar. Depende da maneira como você olha para ela. Mas as ferramentas para você superar essa provação, Deus te dá. Lucas 8,13, eu quero ler com vocês, diz assim: e os que estão sobre a pedra, esses são que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então, como havia falado da parábola do semeador, né? Tem pessoas que receberam a palavra apenas superficialmente e a aprovação vem para todos, ninguém é isento de ser provado na sua fé. E então, se ninguém está isento, o próprio Senhor foi provado, né? Tem a provação, a tentação de Jesus e as provações que os discípulos passaram ao lado de Jesus. E a gente precisa distinguir provação de tentação. Provação é algo que vem de Deus, né? Para alicerçar nossa fé, e tentação é aquilo que vem do diabo para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Então são duas coisas distintas. A tentação e a gente vai falar nesse estudo de Tiago mais à frente, propriamente dito, sobre provação, sobre tentação, desculpa. Então são duas coisas distintas, vamos marcar aqui de uma vez. Provação é aquilo que tem o objetivo de nos aproximar de Deus, e tentação é aquilo que o diabo faz para tentar nos afastar de Deus, usando os artimanhas e aquilo que já ele percebe que está no nosso coração. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, e ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. A gente vai ver isso mais à frente. Então aqui a pessoa creu superficialmente no Evangelho, começou a frequentar uma igreja, começou a ler a Bíblia e falou assim: eu creio em Deus.
Beleza. Mas não alicerçou sua fé. A fé não criou raízes. E aí, né, como lançado sobre a pedra, como está dito aqui, e os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Então, nós temos aqui o exemplo da pessoa que, nesse momento aqui, vai estar perdendo a sua fé. Depois, no Salmo 26, versículos 2 e 3, diz assim: Examine-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Então, o salmista está dizendo aqui, e foi Davi que escreveu esse salmo, o Salmo 26 é um salmo de Davi: Senhor, pode me provar. E o que o Senhor vai encontrar em mim é um coração rendido a ti. Será que você pode fazer essa mesma oração que Davi fez? Senhor, olha para mim, pode me provar. E o Senhor vai ver um coração rendido a ti. O Senhor vai ver um coração que tem andado segundo a vontade do seu coração. Por isso Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. É um homem que tentava alinhar, embora tenha errado muitas vezes, mas ele procurava alinhar o seu coração com o coração de Deus. Então aqui nós temos a provação serve para fortalecer a nossa fé diante de Deus. Passando por provações, devemos fortalecer a nossa fé através do estudo da palavra de Deus, da oração e buscar apoio pastoral e de irmãos maduros que sejam confiáveis. Aqui há uma ressalva, né? Eu coloquei aqui que buscar apoio pastoral, e aí você precisa entender a quem você está submetendo a sua vida espiritual no pastoreio, porque tem muita coisa ruim no meio evangélico hoje em dia, gente não confiável. Mas se você tem estado em uma igreja que o pastor não é confiável, o que você está fazendo ali? Se você não reconhece nessa pessoa um servo de Deus, por que você está submetendo a sua vida espiritual, a sua caminhada espiritual a alguém que não caminha em direção a Deus? Então aqui eu coloquei, né, apoio pastoral e de irmãos maduros, né? Você deve conhecer pessoas que você reconhece nelas alguém de Deus, alguém capaz de te orientar, de te ajudar, de te discipular, de ouvir as suas necessidades e orar com você. Está muito difícil em nossos dias encontrar pessoas assim. Mas eu quero te dizer que há pessoas levantadas por Deus que possam te ouvir, te ajudar nessa caminhada. Eu estou aqui. Se você quiser conversar comigo, nós estamos à disposição, né? Se você crê assim, que aquilo que eu tenho orientado vocês aqui em relação à palavra de Deus seja alguma coisa útil para você, né? Se não, amém. Procure alguém que possa estar te ajudando, né? Mas esse é o primeiro momento aqui que eu quero trazer para vocês. Primeira perícope, né? Primeiro trechinho da palavra de Deus aqui em Tiago. E que Deus possa estar te abençoando nesse estudo. E compartilhe, marque, assine o canal, né? Assine as notificações, dê o seu joinha e ajuda aí a gente aí a divulgar a palavra de Deus através desses vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.